Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica. E quanto mais assim nós buscarmos o entendimento das Sagradas Escrituras, como diz em João 7,38, se você realmente conhecer a verdade através das Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, é crendo, é confiando nessas Escrituras. E aqui, dando continuidade à nossa leitura bíblica, 1 Reis 18. Nós lemos ontem que Elias foi levantado com o propósito de poder realmente repreender o rei Acabe da situação. A terra ficou 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de orvalho, nem uma gotinha de água. E, enfim, olha só. Elias foi alimentado pela viúva. E depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuvas sobre a terra. E Elias foi. E como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, e por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Ele lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias numa outra. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? O homem de Deus reconhecia Elias como o profeta de Deus. Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. E o que fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, o meu senhor, não enviou alguém para procurar-te por ti. Olha só, aqui essa frase, né? Não existe uma nação só ou reino aonde o rei, o meu senhor, não enviou alguém para procurar-te. Ou seja, o rei estava procurando Elias dos lados e não achava, porque onde Deus esconde o seu filho, o seu servo, o seu profeta, ninguém acha. O próprio Moisés, ele foi escondido no próprio palácio do faraó, né? Como Deus ele é maravilhoso, quando deu Jesus no Egito, enfim. E aí, por sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram te encontrar. Mas agora me dizes, para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, e ele não te encontrar, ele me matará. E eu sei que sou teu servo. Tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouvistes, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. Porque o Obadias estava com medo de que Elias não se entregasse, na verdade. Falou assim, ó, Elias está aqui, eu achei ele, mas se eu voltar, cadê Elias, né? Que ninguém o encontrou. Mas disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Eu não vou mais fugir. Deus mandou me apresentar, agora então eu irei me apresentar. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. E quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel. Olha a maneira como o rei, ele via o profeta. E não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, o seu Deus, seguiram os Balaíns, e agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo.
e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Você vê que eram 850 profetas que Jezabel, a política do país, assim os sustentavam, o governo, na verdade. E Acabe convocou então todo Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no. Ou seja, não fique rodando como se estivesse como uma barata tonta, você não sabe onde vai. Você tem que ter uma direção, um objetivo na vida. E o povo, porém, nada respondeu. Então disse Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. E trago então 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu vou preparar o outro novilho e o colocarei sobre a lenha. E também não vou acender fogo sobre este holocausto. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Ou seja, olha só que bacana. Vamos fazer então um desafio. Aquele Deus que se manifestar realmente com fogo, realmente consumir o holocausto, esse então é Deus. E aí então Elias disse aos profetas de Baal: escolha então um dos novilhos e prepare no primeiro, visto que vocês são muitos, são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve resposta nenhuma. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto! Dizia já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, ou talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espada e lanças, de acordo com o costume deles, a cultura deles, até sangrarem. E passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao todo o povo: aproxime de mim. E o povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Sempre tem uma referência sobre isso. Depois apoiou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, que é o Israel, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: serás o seu nome Israel. E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, da qual poderiam ser semeadas 2 medidas, ou dá quase 30 centímetros ou 60 centímetros, conforme manda aí os mandamentos, a ordenança para poder fazer um plantio. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-no sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse-lhe de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E assim o fizeram pela 3ª vez, e a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Você vê a água com fogo, quer dizer, algo molhado, um carvão molhado, uma madeira molhada. Se você atear o fogo ali, colocar até álcool, combustível, você vê que não vai realmente ter um fogo bacana naquele momento, porque a água está ali. E aí então ele encheu de água, encharcou o altar, a água escorria pelo altar. Mas à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Veja que ele não estava gritando, porque quem grita não tem autoridade, mas quem fala, quem ora, quem clama, quem busca da forma correta e certa, realmente com autoridade, com conhecimento de quem ele é de verdade. E assim Elias orou ao Senhor e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua.
Responde-me, ó Senhor, responde, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Deus sempre quer que o coração de um povo volte-se para ele. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Olha como o Elias tinha uma direção maravilhosa, porque Deus disse: olha, pode ir lá, faça, tem que ser feito, e avise ao rei que a chuva virá. Elias então disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada, já está vindo a chuva. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E vá e olha na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes ele mandou: volte para ver. Quer dizer, o seu servo ia, olhava para o mar e não via nada. Não tinha nada, não tinha sinal de chuva, de orvalho, nuvem, nada. E aí então, na 7ª vez, no 44, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça ou te apanhe no meio do caminho. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar a chover forte, e Acabe partiu do carro para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Deus é maravilhoso em tudo que ele faz. Quando deu a Elias todo esse poder, essa unção sobre ele, e Elias não tinha nenhum tipo de dúvida ou medo. Ele foi e enfrentou os profetas de Baal, enfrentou Acabe, ele fez o que tinha que ser feito, ordenou, tudo conforme Deus tinha lhe dado a direção. Assim se cumpriu conforme a sua palavra, desde a viúva, tudo quanto Elias ele fez, Deus foi com ele, o abençoou de uma forma gloriosa, poderosa, sobrenatural. E é o que ele quer fazer sobre a nossa vida. Então, nós precisamos crer, confiar, acreditar, ainda que muitas coisas sejam impossíveis. É orando, é clamando, é buscando, é com autoridade, é conhecimento. É você tendo realmente intimidade com o próprio Deus. Ele sempre há de nos surpreender. Amém? Em nome de Jesus. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais uma vez poder ouvir a tua voz através da sua palavra e saber o quanto é um Deus fiel, como o Senhor foi com Elias, em tudo que ele fez, tudo que ele honrou o Senhor, meu Pai, honrando sobre ele, sobre Israel, em meio ao próprio rei. Meu Deus, o Senhor fez a diferença sobre ele, meu Pai, entre os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e deu a vitória ao teu povo. Então, assim eu te peço mais uma vez, honra, meu Pai, a cada um de nós, e que sejamos altamente agraciados, recompensados por essa fé, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha essa experiência com Deus, que Ele venha sempre te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. E o que precisar, pode contar conosco sempre. Nossas mensagens, orações, em nome do Senhor Jesus.